tema de hoje, né, que nós vamos ministrar aqui, é andando em sintonia com Deus. Domingo passado, na pregação, o Senhor colocou para nós aquela palavra que nós somos colaboradores de Deus, lavoura de Deus. Então, Deus, Ele está, né, assim, buscando parceiros. Nós, igreja de Cristo, somos aqueles que vai fazer a obra de Deus aqui na terra, que Deus é Espírito, Ele já criou todas as coisas, mas nós precisamos fazer aquilo que compete ao homem, né? Então nós estamos procurando o caminho. Não adianta você somente achar a porta certa. Nós já achamos, já estamos aqui buscando o Senhor do Senhor, né, o Rei dos Reis, aquele que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Já somos, mas não basta achar o caminho, né? Não basta achar o caminho, nós temos que entrar em sintonia com aquele que é o nosso Criador. Nós temos que falar com Ele, receber dele, através do Espírito Santo, uma sintonia. O nosso coração, aquele que queima no seu coração, você começar a ouvir o seu chamado, a direção naquilo que Deus vai te usar. E é tão bom ser usado por Deus, porque começa na sua casa, entre os seus, e vai crescendo, né? Então, por exemplo, né? Então não basta achar a porta certa, que nós já achamos, mas nós temos que achar a chave que abre essa porta, tá? Então, se você chegar de viagem, chegar na sua casa e tiver com a chave errada, você não entra em casa, não é verdade? Então, eu queria colocar aqui para o Xane, coloca para mim aquela apresentação, só para... Vocês sabem o que é uma chave tetra, né? Mas eu fiz questão de trazer a imagem dela, porque a chave tetra, ela tem assim, ela tem 4 segredos, né? Uma chave normal, ela tem um segredo só. Aqueles dentinhos ali é o encaixe direitinho com a fechadura da sua porta. A chave tetra, que ela abre o coração de Deus, ela tem 4 segredos. Um é a oração, né? Orar, falar com Deus, né? A outra é saber ouvir a Deus. Porque muitas pessoas simplesmente oram, e acabou de pedir tudo que ela queria, ela levanta e vai embora. Ela não espera ouvir o que Deus tem para te falar, o que Deus tem para nos falar. Então, saber ouvir é você calar e deixar Deus falar, né? Isso aí Deus ministra nos nossos corações, e não basta a gente falar, nós também temos que aprender a ouvir o que Deus quer falar conosco. E às vezes Ele está tentando, né? Tem até um louvor, né? Não lembro o nome de quem canta ele, mas que ele fala assim: às vezes eu me calo para ouvir Deus falar. Então, nós precisamos ouvir a Deus. O segredo ali é saber esperar em Deus, que é a ministração principal de hoje, né? Porque quando nós falamos aqui, né, de esperar em Deus, aí a coisa pega, porque muita gente não tem paciência, né? Não quer aqui e agora, não quer esperar. Então Deus, Ele trabalha tudo no seu tempo, tudo é certinho, e Deus está trabalhando aquilo que nós estamos procurando, estamos buscando. Já vamos completar agora no mês de maio, essa igreja, esse ministério completa 15 anos. Olha que bênção, né? 2007, 6 de maio de 2007, nós começamos esse ministério. Então, 6 de maio de 2022, 15 anos de ministério. Então, muitas coisas que nós oramos, Deus está mostrando, né? Está estruturando, pessoas estão chegando. Então, temos que saber esperar em Deus, orar e saber a direção. E, por último, obedecer a Deus, né? Porque se nós
se nós ouvimos, esperamos em Deus, mas aí Deus fala assim, agora é a sua vez de agir, e nós não fazemos aquilo que Deus espera que a gente faça, é a mesma coisa que você vai no médico, você está com um problema, o médico vai lá, pede os exames, chega no diagnóstico, dá o remédio, e você fala, não vou tomar o remédio. O que adiantou? Todo o exame, você ir no médico, adiantou alguma coisa se você não fizer aquilo que é a tua parte. Então, é por isso que Deus está trabalhando para nós, né, na nossa vida, e é uma parceria. Deus faz a parte dele, nos chama, e nós, entendendo o nosso chamado, a gente caminha com Deus. E quando a gente começa a caminhar com Deus, né, como eu estou vendo aqui na nossa igreja acontecer, e tem espaço para muitas coisas ainda, você vai perceber que o culto no domingo é só para entrega, é para agradecer, é para ouvir Deus trabalhando, aquilo que está acontecendo, que o irmão Daniel falou, é verdade. Conte as bênçãos, conte as bênçãos e conte quantas são, porque você vai ficar surpreso o que Deus já te fez. As pessoas, né, às vezes estão pedindo a Deus, Deus está atendendo, mas você fala, isso aqui já atendeu, agora eu esqueço, eu já quero mais, e eu quero mais, eu quero mais, e está sempre falando, porque Deus não me atende. O quanto Deus já te atendeu, né? O que Deus já fez nas nossas vidas. Então, Deus está fazendo, né? Mas toda vez que nós testemunhamos, nós engrandecemos, porque Deus fala assim, né? Assim brilha a sua luz. Deus quer que você brilhe, para que as pessoas vejam boas obras e glorifiquem o nome de Deus. Então, as pessoas sabem que é Deus operando. Então, nisso aí que a gente tem caminhar. Então, esse trabalho, você confiando, você mergulhando mesmo, se colocando na mão de Deus, para Deus usar você naquilo que você acha que você pode contribuir, né? No domingo, por exemplo, né, essa semana que passou, teve pessoas que fez banner, teve pessoa que limpou a igreja, teve pessoa que, enfim, tantas coisas, visitas aconteceram, telefonemas, organização, você pensou, então, chega no domingo, né, a gente está aqui para se alegrar junto, né, a obra de Deus começa a caminhar, eu estou vendo ainda poucas pessoas aqui na igreja, calma, né? Não te preocupe com isso, preocupe com os frutos que você já está gerando, né? Frutos, às vezes, na sua casa, no seu trabalho, pessoas vão ver diferença na sua vida, e amanhã ou depois, você pode estar trazendo aquela pessoa aqui para a igreja, para poder também andar no caminho do Senhor. Então, pergunta que eu faço, não precisa responder, você falou de Jesus para alguém essa semana? Eu dou glória a Deus se você falou. Mas muitas pessoas têm Jesus no coração, têm um coração agradecido, mas não falou para ninguém, né? Não se deu o seu tempo de falar das benesses, né, de Deus. E é isso que nós precisamos, porque se nós não falarmos, as pedras falarão. Então, para não alongar muito aqui, para não que a palavra que hoje eu já estendendo, abra comigo a Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel 13. Nós vamos ver aqui essa passagem, 1 Samuel 13, está no Velho Testamento, antes de Reis. Amém? Achou aí? 1 Samuel 13, do verso 8 em diante. Do 8 ao 14. Vamos lá. Então, 1 Samuel 13, 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, o profeta Samuel, e não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel.
E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia espalhando daqui, que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, então disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou para que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse dia, por cada irmão e irmã que está aqui conosco presencialmente, pelo todo o apoio que o Senhor tem dado para que a gente possa também chegar pela internet em lares distantes. Quero que o Senhor visita também aqueles que estão conosco, Pai, através da internet, que o Espírito Santo tem toda a liberdade agora de falar, Pai. Nós te agradecemos desde já, que essa palavra venha com todo o entendimento para que saímos daqui, Senhor Deus, abençoado por Ti, como sempre. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha aqui o que aconteceu aqui. Saul estava lá preparando, aguardando Samuel. Então, o que aconteceu? A Bíblia fala que deram 7 dias. 7 dias esperou Saul que o profeta Samuel viesse para fazer o holocausto, né? E ele não veio. Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Saul tomou a iniciativa de entregar os sacrifícios, a oferta, para Deus. E, quando ele acaba de entregar o sacrifício, chega Samuel desesperado. O que fizeste, né? Então, eu sempre falo aqui, né, uma palavra, uma frase: não basta a gente fazer a coisa certa. Tem que fazer o que é certo. Tem que fazer o que é certo, mas da forma certa. Por exemplo, entregar uma oferta, holocausto, é uma coisa certa a Deus. Mas Saul não era a pessoa, né? Ele era rei, mas não sacerdote, não o homem de Deus para fazer aquela oferta. Quem deveria fazer era Samuel. Então Samuel ficou preocupadíssimo, né? Então, nós vimos aqui uma situação em que as coisas deram. Tem dia que nós estamos vendo aqui uma oferta que foi entregue. Antes de falar da mancada que Saul deu, deixa eu falar aqui esse costume, porque eu comecei a palavra já no verso 8, só para vocês pegarem o procedimento lá da época. Saul, né, ele já tinha aprendido com Samuel que não podia ir para a guerra, lutar contra os filisteus, sem antes ouvir, né, o Senhor, sem antes oferecer holocausto, ofertas pacíficas a Deus, né? Então, tem dia na nossa vida que dá tudo errado, não é verdade? Não tem dia que fura pneu de carro, ou uma pessoa te fecha, dá um prejuízo e tal, acontece tudo. Sabe aquele dia que você fala assim: esse dia eu devia ter ficado em casa, né? E tem dia que é assim. Tem dia que nós vemos que as coisas não estão, né? Então, nesse dia, né? Nesse dia a gente não deve tomar nenhuma decisão, né? Nesse dia a gente tem que ficar quieto, mais quieto possível, porque tudo está errado, né? Aquele dia que está tudo, que nem aquela equipe de futebol, né? Que você vê que é um time só craque, mas vai jogar com um time de terceira, dá tudo certo para o outro e para ele dá tudo errado, né? Então, nesse dia, é um dia que você não devia nem ter saído de casa. Por isso, Samuel já tinha orientado ao rei Saul: não vai para a guerra,
sem ouvir a Deus. Então, Saul já sabia que era um ritual deles oferecer holocausto, né? E quando eles ofereciam holocausto a Deus, então Deus falava com ele, dava a direção, se você deve subir contra os filisteus, não deve subir. Então, o que acontece? Quando Saul, né, está vendo lá as pessoas se espalhando, quando Saul vê, né, os filisteus se ajuntando para vir contra ele, e tem mais, Saul fala, pô, mas eu esperei você o prazo que você combinou. Você falou assim que em 7 dias você viria. Então, nós temos que fazer aquilo que é a nossa parte. E a palavra diz que Saul se justifica ter feito essa mancada porque a circunstância o obrigou. É esse que é o perigo. Porque realmente, se você olhar aqui, tudo, né? Ele usou de bom senso. Ele esperou os 7 dias. Ele esperou os 7 dias que Samuel falou que viria. Então, estava lá, as pessoas se espalhando, os filisteus se ajuntando, os 7 dias se acabaram. Então, pensa você, tudo isso, ele tinha uma justificativa para fazer uma coisa que absolutamente ele não devia ter feito, porque Samuel chega e fala, por causa disto, você perdeu de ter sido confirmado rei para sempre. Né? Agora, negão, perdeu, porque Deus já mandou ungir outro rei no seu lugar. Né? Irmãos, quase Saul fez aquilo que era certo, mas o quase não justifica, porque tem que fazer 100% certo. Ele podia ter a justificativa que fosse, mas Deus ordenou, né, que ele não deveria subir sem antes ser feita a oferta, o holocausto. Né? E quem devia fazer? Não era ele. Então, olha só como é que é as coisas. Assim que Saul acaba de fazer a oferta, chega Samuel. Né? Parece assim, o que está acontecendo, né? O cara não vem, se olha lá não vem, se olha no relógio, e olha lá não vem, não, eu vou tomar a decisão. Irmão, dançou, porque ele perdeu o reino, perdeu a confirmação de ser rei para sempre, ou seja, como os outros reis, né? Até o dia que Deus recolhesse, né? Irmão, por quê? Porque ele não esperou, não cumpriu aquilo que Deus ordenara e ele perdeu, né? Mas isso aí é um ponto que Deus está querendo trabalhar conosco, né? A palavra de Deus está mostrando aqui um aprendizado para nós, que nós temos que entender que certas coisas, né, estão acontecendo, a circunstância está te levando a fazer alguma coisa, mas qual que é o certo? Né? A pergunta lá, qual é a função do rei? O rei tinha que providenciar as ofertas, o holocausto, tudo, esperar Samuel. Acabava ali as obrigações dele. Se atrasou ou não atrasou, não era para ele, era o outro que tinha que eventualmente prestar conta com Deus. Mas isto, irmão, é uma prova, e o que eu quero chegar é isto, que coisas acontecem na nossa vida como prova, tá? Prova da nossa fidelidade, do nosso entendimento daquilo que Deus quer que a gente faça. E toda vez que a gente acha que não tem nada demais, Deus está lá, não está aqui, negativo. Né? Deus ordenou, cumpra. Né? Porque esse exemplo aqui, né, de Saul perder o reino, por quê? Porque ele fez uma coisa que parecia, falou assim, mas ele não matou nada, ele não, né? Não, ele desobedeceu à ordenança de Deus. Né? Então, isso é muito importante no reino espiritual, você saber o seguinte, aquilo que é seu, cumpra. Não entre naquilo que não é seu porque o outro não fez. A não ser que você tenha
ter autoridade espiritual para isso. Tem autoridade, alguém te delegou isso. Por isso que hoje eu deleguei aqui, né, a liderança do culto de quinta-feira, o nosso irmão Fábio e nosso irmão Douglas. Mas, então, a partir daí, né, nós temos aqui Deus, né, ele tem toda uma orientação para que a gente siga, e quando nós fazemos aquilo segundo a sua vontade, as coisas dão certo. Mas quando nós atropelamos, né, você começa a ver que as coisas começam a dar errado. Então, nós temos que aprender o seguinte, né, que existem situações que o que está acontecendo aqui é uma prova, né? Quando nós oramos a Deus e Deus responde, quando nós recebemos um sim de Deus, que lá gera uma alegria enorme, né? Quanto nós ficamos alegres agora há pouco com o Daniel, de ver Deus respondendo ali orações. No final do ano, quantos testemunhos maravilhosos, milagres acontecendo, de resposta de oração. Então, quando Deus fala sim, nós gera alegria. Quando Deus fala não, gera aprendizado. Aprendizado, tá? Por quê? Porque às vezes nós estamos orando, pensa num caso bem grave, né? Um irmão na UTI, uma irmã na UTI, alguém muito amado na UTI. Aí vamos orar. Senhor, né? O médico desenganou, né? O médico falou assim, olha, só Deus mesmo. Aí você vai aos pés do Senhor. E você vai lá, ora. A igreja se reúne, faz uma campanha de oração, todo mundo orando, jejuando, e Deus fala não. E recolhe a pessoa. O que é isso? Aprendizado. Porque a soberania é de Deus. Porque é Ele que tem, né? Ele que sabe o dia, a hora, o minuto, tudo, né? Nós queremos, mas se Deus falou não, às vezes, você insistir, você tem que tomar cuidado. Porque teve um rei que clamou, e Deus mandou Isaías voltar lá e dar mais 15 anos para ele, mas falou, conserte a sua vida, que você vai morrer. E ele pediu, Deus deu mais 15 anos. Irmãos, antes ele tivesse morrido, por quê? Porque nesses 15 anos, ele gerou um filho que foi a maior prejuízo no reino de Deus. E a responsabilidade dele. Então, se ele tivesse, né? Não estou falando para você que é bom morrer, né? Lógico que nós vamos sempre orar, declamar, mas o não é aprendizado. Agora, tem hora que Deus se cala, né? Isso é uma prova. Porque Deus, às vezes você tem uma promessa na sua vida e Deus não responde. Você ora e Deus não responde. Então, o que é isso? Prova, né? Prova. O que aconteceu com Samuel e com Saul, melhor com Saul, né? Que Samuel só constatou a besteira que ele fez, foi uma prova. Ele não passou pela prova, perdeu o reino. Então, irmãos, nós passamos por provas. Tiago 1:2 fala assim, ó, tem de motivo de muita alegria passar por várias provações. Porque a provação nos traz benefício. Ninguém quer passar por provação, mas a provação, quando você passa por uma provação, você é promovido. Né? Pensa na escola, por exemplo. Quando você está na escola, você passa de ano, você vai promovido para uma universidade, uma faculdade, alguma coisa, você vai ter um proveito. E a prova, quando você passa, você tem um ganho, mas ninguém gosta, né? Mas você tem que saber que a prova é uma situação, se você, que nem no ano escolar, acho que mudou, não está sendo mais assim, mas quando você repete, quando você não passa, você tem que fazer tudo de novo, né? Com Deus também, né?
Se você não passa na prova, aquilo lá vai voltar para você. Se você não entender que você está passando por uma provação e trabalhar para poder superar aquilo, você vai ficar sempre dando volta ali naquele deserto. Então, o que nós estamos falando com isso aqui, né? Tem situações que você pode ter uma promessa. Todos nós temos uma promessa, tá? Temos um chamado e temos uma promessa. Eu tenho um testemunho que eu já contei aqui muito tempo atrás, não meu, um testemunho de um integrante da banda do Nani Azevedo. Eu não sei se ele era o baterista, se não me engano era o baterista. Ele sofreu um acidente, ele particularmente, um acidente que ele ficou paraplégico, não movimentava, só piscava, né, e respirava, né, totalmente paraplégico. E ali, ele passou, ele chorava, né, aquela situação, tudo futuro pela frente, e ele, naquela situação, naquela cadeira de roda, naquela situação, né, sem movimentar mais nada. E ele lembrou que Deus tinha uma promessa para ele, que ele ia abençoar muitas pessoas. E aí, ele se lembrou da promessa e começou a orar, a promessa que ele tinha na vida dele. E começou a clamar. Irmão, o testemunho dele é maravilhoso. Ele gravou uma música que fala assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que um dia Ele sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele, meu coração. Deus tem um sonho para nós. E ele falou o seguinte: eu não vou morrer enquanto o Senhor não cumprir em mim. Irmão, quando nós temos uma promessa, né, nós passamos por prova, e quando você supera aquela prova, você tem uma bênção na sua vida. Aquele jovem, ele foi curado na fé da promessa de Deus. E ele continuou agora, ele ainda, não sei se ainda está na banda, faz alguns anos que eu vi isso aí, mas ele ficou 100%. Ninguém falou, não, é Deus, né? Então nós temos que entender que tem situações que são provas que nós estamos passando. E prova é muito bom, né? Então, mas nós temos que entender que Deus nos prova. Tem um filme que eu até sugeri que a igreja assistisse lá atrás, e talvez você se lembre do filme, de uma pessoa, né, que um irmão da igreja estava desempregado já fazia uns 2 anos. Estava numa situação de, o dia que ele conseguiu alguma coisa para a mulher dele, o filho dele comer, era uma alegria. E Deus, e a fé dele, que ele não abria a mão, né, na fé dele, ele conseguiu, depois de uns 2 anos, um emprego. E aí começou, né, sabe quando você recebe o primeiro salário, comprar as coisas, já ter condição de ter comida na mesa, tal, né? Uma alegria tremenda, um agradecimento grandioso a Deus. Aí um dia desses, né, e ele estava com pouco tempo de empresa, o patrão dele chegou e chamou ele assim na sala lá, falou assim: olha, eu tenho uma proposta para você, né? Você vai fazer para nós, eu vou te dar até uma melhora no seu salário, mas você vai fazer para nós alguns procedimentos que é só nós e você que vai ficar sabendo, ninguém pode saber. E era ilícito. Eu não lembro exatamente o que era, mas assim, é como se alguém chegasse para você é funcionário de uma empresa que vende frangos e fala para você injetar água no frango para pesar mais quando congelar, né? É crime. Colocar água no leite, né? Quantas pessoas não fazem isso? É crime. Então, eu não sei exatamente, eu não lembro o que era que o patrão falou: você vai fazer isso aí. Não sei se era mexer no faturamento, falsificar, coisa assim. E falou o seguinte, que a empresa ia ganhar dinheiro e ele também ia receber uma remuneração. E agora? Né? Ele falou assim: ó, tem uma coisa, você não precisa responder agora, amanhã cedo você me fala, mas se você não quiser, também não tem problema, porque lá tem muita gente querendo a sua vaga.
Pensa você, 2 anos desempregado naquela amargura de não ter o que comer. A hora que ele arruma emprego, vem o patrão e faz uma proposta indecorosa, indecente, né? E se ele aceita, ele está pecando. Ele está fazendo o ilícito, ele está trazendo prejuízo para pessoas. Eu fico imaginando, irmãos, quem trabalha, por exemplo, que eu sei que tem tantas coisas erradas, eu fico imaginando assim que me dói só de pensar, pessoas falsificar remédio, colocar farinha no lugar do remédio e vender e ganhar dinheiro aí com remédio, que vai trazer prejuízo para a saúde de uma pessoa lutadora e tal. E esse cara, ele foi para casa, triste, né? Conversou com a mulher, falou assim, mulher, nós vamos voltar para a miséria, porque eu recebi uma proposta e eu não tenho como falar assim para o meu patrão. E com certeza, na hora que eu falar que eu não vou fazer, ele vai me demitir. E a mulher apoiou ele totalmente. Glória a Deus que eu tinha uma mulher de Deus também, né? Porque às vezes pega uma pessoa com o pé torto, né? Não, você não pode perder o emprego, né? Então, estamos juntos, né? Deus foi fiel nesse emprego, ele vai arrumar outro. Mas não precisamos entregar a nossa alma para o diabo, porque quando você faz isso, está entregando a alma para o diabo, né? Você está servindo ele. Bom, resolvido, voltar desempregado de novo. E quando ele chega no dia seguinte lá, que o patrão chama ele na sala, né? Fala, e aí, podemos contar contigo? Ele falou, não, está aqui minha carta de demissão. O patrão ficou super feliz, porque falou assim, era isso que eu precisava. Uma pessoa honesta, uma pessoa decente na minha empresa. Eu preciso de uma pessoa que nem o Daniel lá, né? Preciso de uma pessoa competente, capaz, de confiança, e vou te dar esse emprego porque você passou na prova. Tá bem? Isso, irmãos, é prova. Deus prova. Deus prova até na hora que você está num caixa do supermercado, que o caixa te dá o troco errado e você faz de conta que você não viu. Tá? Aquilo vai te custar caro. Uma palavra que você fala, que Deus fala assim, você não devia falar e você não se arrepende, aquilo vai te custar caro, porque Deus te dá a oportunidade para você reconhecer. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Errar, todos nós podemos errar. Mas Deus, Ele avisa. Não devia ter feito isso. Volta lá. Se você volta e pede perdão e se arrepende, zero problema, tá? Porque errar, todo mundo erramos. Mas persistir, aí já é pecado, tá? Aí você vai pagar, né, aquilo que o pecado, o salário do pecado é a morte, né? Então vai vir as consequências. Então, o que nós temos que entender quando a gente fala de prova, né? Eu tenho a prova da escola e a prova com Deus. A diferença da prova com a escola é que o aluno, né? Vocês que são professores, os alunos têm que estudar, aprender para fazer a prova. A prova com Deus, não. Você passa na prova para aprender. É na prova que você aprende. Aí Deus pergunta, você tem passado por prova? E você tem aprendido? Porque se você não aprendeu, você vai voltar naquilo lá, tá? Se alguém, de repente, está passando por uma situação e ela não aprendeu, ela vai voltar, tá? Porque é na prova que Deus nos ensina, tá? É com a prova, então diferente na escola, né, que você estuda, aprende para fazer a prova. Com Deus, não, nós fazemos a prova para aprender, passamos, aprendemos, estamos aprovados. Naquela eu não caio mais, né? Deus é Deus. Se eu for falar para vocês o que eu já apanhei de Deus, né? Eu creio que você também tem situação que às vezes, né, você falaria coisas aqui que a gente, né, nem imagina. Mas Deus quer, como Pai, nos ensinar. Por quê? Porque Ele quer dar aquele cargo, aquela posição, né? Te colocar numa posição de dignidade, né? De andar com a cabeça erguida. E você é você. Não importa
o quanto você tem no banco, não, mas você é um homem, uma mulher de Deus. Isso vale mais do que qualquer coisa, irmãos. Ser digno, né? Ser uma pessoa respeitada onde você estiver. Então, domingo passado, nós falamos aqui em 1 Coríntios, não lembro a passagem, que nós somos cooperadores de Deus, né? Então, Deus nos chama e Ele precisa de cooperador. Precisa de pessoas idôneas, né? Então, cada um de nós temos uma promessa de Deus, temos um chamado e tem uma promessa. Lembra de Abraão? Quando Abraão, lá em Gênesis 12, 1, Deus falou assim para Abraão, ó, sai da tua casa, da casa dos teus pais, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Só pega isso, o chamado. Sai da tua casa, da tua parentela, né, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, sim, Senhor, né? Abraão ouviu a voz do Deus invisível e obedeceu. Imediatamente, né? Aí ele pega a sua mulher e seu sobrinho Ló e vai. Bom, Deus é Deus, né? Aonde Abraão estava, ele era próspero. Deus multiplicou o rebanho dele, toda tal, né? Mas tem uma coisa muito interessante. Quando você lê lá, por exemplo, no verso 5, fala assim, ó, levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e seu sobrinho Ló, o servo e seu rebanho. O que Deus falou para Abraão? Sai da casa dos teus pais, da tua parentela, né? Sobrinho é parente. Apesar de Ló ser como um filho para Abraão, mas não era para levar, porque não foi isso que Deus falou. Teve alguma consequência? Sim. Sim. Deus é maravilhoso, mas ele teve a consequência. Chegou no momento que começou a dar tchutchu, né? Os pastores de Ló começou a brigar com os pastores de Abraão, né, que cuidavam do rebanho de Abraão, e vamos separar, né? Separado. Olha só o Deus que nós servimos, como Ele é íntegro naquilo que é o seu chamado e nas suas promessas. Verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Do dia que Deus chamou, até o dia que Ló se separou, Deus não falou mais com Abraão. Deus chamou Abraão e falou assim, agora sim, né? Agora estamos como eu te disse, sai da casa dos teus pais, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Agora eu vou te mostrar a terra que você vai possuir. Irmãos, nós temos que entender que quando nós estamos falando de caminhar com Deus, não é brincadeira. Deus é Deus. Deus, o dono do universo, que criou todas as coisas, nos olha, nos chama pelo nome e fala assim, eu confio em ti, naquela alma e tal, mas você vai fazer isso porque eu vou fazer aquilo. Então, eu estou falando que Deus nos chama para ser cooperadores, é que nem o seu patrão. Ele chama você para contratar você tem que responder pelas suas atribuições. Deus também, mas Deus é Deus certinho. Então, quando nós falamos aqui, né, só depois que Ló, né, parentela, deixa Abraão, que Deus começa a falar com Abraão novamente. Então, às vezes, né, a gente fala assim, bom, Abraão aprendeu. Não sei se aprendeu, porque Deus tinha uma outra promessa para Abraão. Além da terra que daria para ele, que emana leite e mel, Deus tinha uma outra promessa, te farei pai de uma grande nação. E a mulher de Abraão era estéril. E como é que faz, Senhor? Meu servo vai ser o herdeiro? Não, vai ser seu. Deus falou para Abraão, vai ser seu filho, tal, né? Aí, a mulher de Abraão, né, já faziam 10 anos esperando Isaac, né, não chega Isaac, ela vai e fala para Abraão, Abraão, o problema é comigo, não é contigo.
Então, eu vou resolver o problema. Eu vou trazer para ti Agar, minha serva, para deitar contigo, para gerar o teu filho, que vai ser o filho da herança. Olha só, né? Abraão não tinha aprendido ainda que Deus, o chamado de Deus, você tem que seguir ele. Não foi para Abraão só, é para Abraão e para Sara que daria filho. O que aconteceu com a teimosia? Com a teimosia não, com aquela falta de sabedoria de Abraão aceitar a proposta de Sara. Gerou Ismael. Né? Então, com 75 anos, como foi lembrado aqui na oferta, né? Abraão foi chamado para sair de casa e ir para a terra que ele prometia. 11 anos depois, quando Abraão tinha 86 anos, nasceu Ismael, filho de Abraão com Agar. E Isaac chegou quando Abraão tinha 100 anos, ou seja, demorou 25 anos para cumprir a promessa. Mas promessa de Deus é promessa de Deus, você tem que saber esperar e confiar e crer. Né? Deus está trabalhando, né? Ele não é Deus que vai mentir, não é Deus que vai falar o seguinte, a sua promessa eu mudei de ideia. O que aconteceu? Porque Abraão, né, não esperou o Isaac, né, foi ter aquele filho com Agar, gerou Ismael. Quem é Ismael? Ismael criou um problema sério que ele teve que pôr o menino e a mãe expulsou ele da tenda lá porque causou um problema sério lá na família e tal. E Ismael hoje é o líder do povo árabe, né? Ele formou um povo que é hoje, por exemplo, o povo de Israel hoje tem um problema seríssimo com a Palestina, porque a liderança que gerou lá Maomé, né? E a liderança, né, do povo de Israel não se falam, né? E criou um conflito que perdura até os dias de hoje. Por quê? Porque não soube esperar em Deus. Abraão não teve a sabedoria. Então, a briga que existe entre o povo judeu e o povo árabe, vamos chamar assim, né, que é a representação de Ismael, é por conta de uma imprudência de um chamado que ele tinha, que ele não acreditou que Deus ia gerar o filho através de Sara. Né? Irmão, o nosso Deus, ele é um Deus que ele faz a promessa e ele tem tudo na mão, né? Tudo anotadinho, dia, a hora para acontecer. Nós só precisamos crer, confiar, né? Crer para Deus agir. Né? Então, quando nós falamos isso aqui, a promessa de Deus, quando a gente sabe esperar, a gente começa a valorizar aquilo. Quando a gente não tem esse entendimento que aquela promessa é para a sua vida, para a sua família. Irmãos, eu vou falar para você. Um dia Deus falou o seguinte, eu senti, né, eu já falei, quando eu falei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus trouxe essa palavra, falou, é isso. Eu aceito isso como uma proposta. Então, eu tenho essa promessa na nossa vida, na nossa família. E Deus tem sido fiel. Temos lutas, mas eu vejo a mão de Deus o tempo inteiro. Uma aliança com Deus. E é isso que Deus quer com cada família aqui. Uma aliança, né? Confiar na promessa de Deus. Né? E quando a gente fala em esperar e valoriza, você veja lá a promessa que Deus fez, né? A promessa que Deus fez lá no caso de Ana, mãe de Samuel. Né? Se você abrir lá o livro de Samuel, capítulo 1, fala o seguinte, havia um homem chamado Eucana que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ana era estéril, Penina era normal. Penina tinha vários filhos e Ana era estéril. E Penina humilhava Ana e Ana chorava. E Penina humilhava Ana e Ana chorava. E Eucana amava Ana. Eucana dava as melhores partes da comida para Ana e a Ana chorava porque ela era humilhada. Ela chorava porque ela era humilhada porque ela não tinha filhos. E ela, todo ano, eles subiam, né, para Jerusalém, para lá, né, fazer sacrifícios e tal.
E aí Ana, né, nessa passagem que você lê aqui, Ana falou o seguinte: Senhor, eu vou fazer uma promessa para o Senhor. Se o Senhor me tirar dessa humilhação de não ter filho, porque na época, né, a mulher que não tinha filho, ela era super desvalorizada, porque muitos tinham a mulher como né, para procriar, e não como é hoje, né, reconhecido o valor da mulher. E aí, ela não procriava, não tinha valor nenhum. Mas Elcana amava a Ana, mas para ela não bastava. E ela falou assim: eu vou falar com Deus, e Deus pode resolver o meu problema. E ela fez uma promessa, falou assim: Senhor, se o Senhor, né, me der um filho, ele vai servir o Senhor. E vai ser eu esqueci, Nazareno? Não, esqueci o nome que dá, que não corta o cabelo, né? Vai ser uma pessoa reservada a ti. Hã? Nazireno, acho que é isso. Narizeu? Nazireu. É um nome assim diferente, eu não usei, não anotei aqui para não esquecer. E ela fez essa promessa e Deus, né, atendeu o pedido de Ana. E Ana cumpriu essa promessa. Assim que o menino desmamou, ela leva para o sacerdote ali, e esse homem hoje foi o profeta Samuel. Irmão, a espera de Ana, o sofrimento dela e a fé que ela tinha, ela não recebeu um filho. Deus deu um Samuel, um profeta que ungiu o rei. Irmão, pensa nisso. Às vezes nós estamos chorando, triste, que Deus está demorando para entregar e tal, mas confia, ora crendo, porque Deus, Ele olha o nosso coração. Ele sabe até que ponto que você sabe que Deus é o Deus do impossível, é o Deus que ouve as nossas orações. Então, mas tem que aprender, né? Nós temos que orar, como eu disse, aquelas 4 segredos lá, para abrir o coração de Deus, né? A oração. Nós temos que orar todo dia, falar com Deus, mas ouvir Deus também. Porque as pessoas, muitos, não vou dizer todos, mas muitos só querem pedir. Aí Deus fala assim: tá bom, mas muda isso porque está atrapalhando. Eu não consigo te abençoar porque você está fazendo isso. Está dando brecha ali, está dando brecha aqui. E Deus é justo. O inimigo é legalista. Ele fala: Senhor, como é que o Senhor pode abençoar essa pessoa se ele fez isso? Né? Deus é justo. Né? Então, quando Deus fala, né, Deus, Ele nos ouve, então a gente tem que ouvir. Né? Quando nós ouvimos, tem hora que Deus se cala, mas não que Ele não está trabalhando, Deus está gerando um Samuel. Às vezes, para gerar um Samuel, né, demora, né? Ana foi humilhada muitas vezes. Né? Mas, irmãos, quando Deus atendeu, né, que ela desceu lá de Jerusalém, eu sempre falo isso, né? Na hora que ela estava orando ali para o profeta, o sacerdote Eli, confundiu ela com uma bêbada, né? Ô mulher, por que você é dada ao vinho? Não tem vergonha não, né? Embriagar. E ela falou assim: eu não estou embriagado, Senhor, né? Eu estou bêbada do Espírito, estou orando a Deus em Espírito, e eu estou aqui embebecida, né? Ou falando com Deus. O que você está pedindo para Deus? Estou pedindo que Ele abra a minha madre, porque eu sou... Contou toda a história dela. Aí o sacerdote falou assim: que Deus te cumpra o seu pedido. Aquela hora que Ana foi confrontada, que ela falou: eu estou fazendo isso, estou fazendo a minha parte, Deus abençoou. Né? A palavra diz que Ana não comia, chorava, depressiva, amargurada e tal. Naquela hora, o semblante de Ana se levantou e ela já voltou para casa outra pessoa. E ela não tinha sequer deitado com seu marido, mas ela já tinha recebido a bênção de Deus. Você está entendendo que a hora que Deus te abençoa, você ainda nem viu, nem aconteceu, mas Deus já te mostrou no seu coração. Quando você entender, quando você receber
que aquela promessa é para você tomar posse, você vai mudar o seu semblante antes de receber, né? Por exemplo, se Abraão tivesse tido essa mesma postura de Ana, se Sara aí tivesse tido essa mesma postura de Ana, eles não tinham causado a confusão na família e no mundo até os dias de hoje. Porque eles esperariam os 25 anos. Porque quando nós temos certeza, né, que Deus está gerando uma promessa que nós estamos sonhando, que aquilo lá vai acontecer, você confia no Senhor. Aí é como aquela, mesmo que a oliveira minta, mesmo que não haja gado no currais, mesmo, né, que tudo falhe, ainda assim você fala assim, Deus vai cumprir, né? Que nem Abraão, né? Naquela hora lá que ele foi testado, que o irmão Marcos citou aqui, Abraão falou o seguinte, Deus tem uma promessa, que eu vou ser pai de uma grande nação. Se eu picar meu filho em 300 pedaços, na outra hora, na outra segunda, ele vai restaurar tudo, porque é ele que prometeu, não foi eu. Então, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, por isso, irmão, creia nas promessas. Você tem uma promessa na sua vida. Tem coisas que Deus falou. Se Deus não falou, é porque você ainda não orou para ouvir Deus falar, tá? Porque Deus já falou, mas você ainda não ouviu direito no seu coração a promessa de Deus. Creia que Deus tem uma promessa na sua vida. Se você já sabe qual é, começa orando, crendo que já recebeste, como disse Jesus. Porque Deus é fiel. Deus está falando o seguinte, né? Creia em mim, porque grandes coisas eu vou fazer com vocês. Tá bem? Essa é a nossa parte. Você quer ser colaborador de Deus? Faça a sua parte, porque Deus está fazendo a dele. Tá? Tem uma história, achei até que era na Bíblia, mas não é da Bíblia, que fala assim, tinha 2 fazendeiros orando para Deus mandar chuva para a plantação. Né? Deus mandou chuva para um e não mandou para o outro. Aí você vai ver por quê. Porque tinha 2 fazendeiros pedindo chuva para o seu campo, porque ele precisava plantar, porque senão ia passar o tempo, ia perder tudo e tal. Esse daqui começou a preparar o campo. Começou a limpar, tombar a terra, preparar, deixar tudo pronto, e orando, pedindo, clamando. Esse aqui, ó Senhor, mas não fez nada. Ele não creu que Deus ia fazer. Esse creu, fez a parte dele, Deus fez a chuva e ele botou lá a semente. Então, faça a sua parte, creia, que você vai ver a lavoura de Deus crescer. Amém? Fica em pé, vamos estar encerrando. Aprenda aquilo que o Espírito Santo está falando hoje, né? Só para encerrar, eu vou usar aqui uma ilustração que quando eu trabalhava ainda no banco, há uns 15 anos atrás, eu estava fazendo uma reunião de negócios com uma empresa lá do Rio de Janeiro, uma grande imobiliária, para fazer uma parceria com eles. E o diretor da empresa falou uma frase para a minha instituição, e hoje, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou assim, né? É isso que eu espero de vocês. Quando eu falava assim, ó, queremos ser parceiros, né? Aí o empresário falou assim, ó, você sabe o que é ser parceiro? Estamos fazendo um jogo de basquete, né? Aí, a hora que eu vou lançar, vem um bloqueio. O que eu faço? Eu não posso lançar a bola porque tem um bloqueio. E na hora que eu tenho aquele bloqueio que eu não posso lançar, o que eu faço? Eu passo a bola para quem está ao meu lado. Não é assim que acontece? E aí esse empresário falou, e vocês nunca estiveram do meu lado. Que vergonha, né? Eu nunca voltei para... Estou envergonhado, né, de saber que eu não era um parceiro. E Deus está falando para nós isso aí. Tem hora que Deus quer passar a bola para nós, precisa passar a bola para nós. Aí você não está do lado para receber. E ele passa para outro. E ele passa para outro. E ele passa para outro.
Então, agora, entenda o que é caminhar com Deus. Esteja sempre. Tem hora que você vai estar aprendendo, mas tem hora que Deus já está querendo você para passar, para te dar oportunidade, para você fazer aquele lance, aquilo que vai ser extraordinário. Amém? Fecha seus olhos se você entendeu.